A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de falar sobre os ministérios e desfazer algumas confusões, que existem a respeito de presbítero, bispo, pastor, se há hierarquia sobre esses ministérios, o que é pastor, o que é bispo, o que um faz, o que outro faz. Há muita confusão sobre isso e hoje eu gostaria de esclarecer um pouco, sobre as funções e os ministérios. Quando Paulo chega em Mileto, no capítulo 20 de Atos, ele chama os presbíteros para dar as últimas recomendações. Atos capítulo 20, versículo 17 diz assim: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então ele chama os presbíteros. E ele vai dar as recomendações agora apostólicas do seu ministério, o que ele fez, e depois aconselhar esses presbíteros, Então, por que ele não chamou pastor? Por que ele não chamou os bispos? Por que ele chamou os presbíteros? Você vai entender. Quando chega no versículo 28, ele diz assim: Atentai por vós e todo o rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Então aqui fica muito claro e evidente, Ele está falando com quem? Com o corpo de presbítero. Ele chama esses presbíteros de bispo e de pastor. Olha só como que ele diz: o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Para quê? Para pastoreardes a igreja de Deus. Então chamou pastor, presbítero e bispo. Então é a mesma pessoa. O que significa a palavra presbítero? A palavra presbítero significa ancião, uma pessoa de idade, uma pessoa velha, Bispo. Bispo quer dizer supervisor, alguém que supervisiona. Então, no primeiro século, chegando até o terceiro século, as igrejas elas não eram em templos grandes, elas ficavam localizadas nas casas. Então, se uma pessoa estava ali dentro de uma casa, organizada como igreja ali, ensinando, cuidando, admoestando, ela estava fazendo a função pastoral. Se essa pessoa tivesse responsabilidade por mais 4, 5 igrejas, ela já tinha uma função de superintendente, de supervisor, de bispo. Então, era questão somente da função, Então, o bispo é o supervisor, o superintendente, o presbítero é uma pessoa velha, E o pastor é alguém que está ali ministrando, alimentando. Então, é a mesma pessoa, É a mesma pessoa. Só muda a função. Quando ele está supervisionando várias igrejas, ele está como bispo. Ele voltou para a igreja dele local, ele é o pastor daquela localidade, Se ele é novo, ele é um pastor, mas não é um presbítero, porque ele não é velho. Se ele é um pastor de idade, aí ele é um presbítero, porque ele é velho. Então, presbítero é velho, bispo é supervisor, superintendente, e pastor, alguém que está ali na localidade cuidando, Então não tem diferença, hierarquia como tem, como fazem hoje. No Novo Testamento não existia isso, era a mesma pessoa, só que ela estava em função diferente, Pedro também fala isso lá em 1 Pedro capítulo 5, quando ele está ensinando os pastores. Ele diz assim, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1: Rogo-vos, pois, aos presbíteros que está entre vós. Ele não fala pastor nem bispo, porque era a mesma pessoa. Aos presbíteros, aos anciões, aos pastores de idade, que há entre vós, eu presbítero como eles. Então Pedro fala assim, eu também sou presbítero. Então, Pedro era apóstolo ou presbítero? Se ele fosse um apóstolo, enquanto ele fosse novo na idade, ele não era um presbítero. Mas aqui Pedro já estava velho, Então ele é presbítero e ele é apóstolo. Aí ele diz assim, e presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada.
pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então ele fala para os presbíteros, pastoreia. Então presbítero é pastor. Né? Pastoreia o rebanho de Deus que está entre vós. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Então Pedro, que era um apóstolo, né? Ele se colocou também como presbítero. Ou seja, quando ele estava fazendo a função extralocal, né? Saindo, edificando igreja, estabelecendo igreja, confirmando a fé dos irmãos numa função extralocal, ele era apóstolo. Quando ele voltava para a localidade dele, parava num lugar para pastorear, ali ele era um pastor. Como ele era velho, ele era um presbítero. Então não tem, né, diferença. Por isso que em Efésios 4:11, quando Paulo diz lá, e ele constituiu um para apóstolos, pastores, bispos, ele constituiu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres. Ele fala desses 5 ministérios, ali não aparece presbítero e bispo, e aparece somente pastor. Por quê? Porque o pastor, ele é o presbítero, ele é o bispo. Né? Ali aparece apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Então, fica bem claro nas escrituras, né, que não havia assim uma hierarquia, que o presbítero está acima do diácono, o pastor está acima do presbítero, o bispo está acima de todos eles, aí vem o profeta que está acima, e o apóstolo. Não existia isso, né? Todos nós temos a mesma importância, né? Tanto o apóstolo como o profeta, como o evangelista, também eles podem fazer a função diaconal. Todos somos servos na igreja. Paulo fala assim, Paulo, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Por quê? Os apóstolos serviam, os pastores serviam, os profetas serviam a igreja, né? Os evangelistas serviam, só que tinha uma função mais específica para cada um deles. Então, mas todos eles serviam a igreja. E também tem um ministério mais específico que é de diácono, mas isso não isenta aos demais de serem servos, porque todos somos servos na igreja, todos nós temos o mesmo valor para Deus, né? Só existem funções diferentes, quando fala de apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, algumas funções diferentes, mas todas para um bem comum, que é o aperfeiçoamento do santo, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Paulo fala isso lá em Efésios 4. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Ou seja, os ministérios foram colocados todos com esse objetivo comum, né, da formação, edificação, consolidação do corpo de Cristo para alcançar a estatura espiritual do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.